Mãe, você não tira uma foto nossa fazendo favor também? Que é isso, gente? Celebridade, pá. Celebridade. Celebridade. Pessoal, antes da gente propriamente começar, algo interessante de comentar é assim, há um ano eu não era da paróquia do Padre Luiz Henrique, eu nem era católica, assim, nem eu, nem meu marido, não conhecia os meninos. E estar aqui hoje significa muito mais, particularmente, falando de mim agora, do que propriamente arrecadar fundos para o Padre Luiz Henrique. Assim, esse é o motivo final, mas para a gente alcançar lá, muitos outros benefícios são alcançados, como o fato de nós nos encontrarmos, assim. Então é muito bom ver o rostinho de vocês e conhecê-los particularmente. Nós estamos aqui por uma causa que transcende a mim, transcende ao Jorge, transcende ao Padre Luiz, que é Deus, né? Então, em última análise, o que a gente está fazendo é nos encaminhando para algo que está sendo feito em benefício de Deus. Afinal de contas, a capela está sendo ali construída. E fica o convite para nós, né? Fica o convite para nós olharmos para isso com mais carinho, com mais cuidado. Depois que o Fernando e eu começamos a olhar para isso aberta e claramente, como nós nunca havíamos feito antes, a nossa vida ficou muito diferente, assim, parece que tem um brilho diferente. Quem aqui frequenta alguma paróquia, quem aqui tem essa conexão mais próxima, é muito engraçado como a gente muda o jeito de enxergar nós mesmos e o jeito de enxergar o outro e o jeito de enxergar a vida, o jeito de enxergar as amizades. Então os meninos são amizades, assim, o Jorge que tá aqui, a Thaís, a Jéssica, a Lara Lomas que tá ali, a Rafa, o Bellini e tantos outros. Então a Letícia que eu tô vendo aqui também, a Josi e o Apoena que eu não tô vendo, mas que estão aqui também. Então assim, são amizades muito agregadoras e estar aqui, o Max, obviamente, né, fiel escudeiro do padre. Então, isso significa muito. Então, assim, saibam vocês que vocês estarem aqui hoje é muito mais do que só, vir no Instagram e vou ali participar de uma aula. É muito, muito, muito mais do que isso, sabe? Nós estamos juntos em prol de algo que transcende a nós mesmos, sabe? Então, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada, sabe? É uma grande alegria estar aqui. Quero dizer para vocês que, no fim das contas, eu sou meio que uma figurante, porque eu não vou ensinar linguagens do amor para vocês, é coisa do Jorge. Só que como chama linguagens do amor, eu sou professora de linguagens, aí a gente usa isso como desculpa, entendeu? Então eu vou começar falando o que todo mundo já sabe e vou jogar pro mestre para ele falar, porque o show é dele, na verdade, né? Quando a gente fala em linguagem é toda forma de comunicação. Por definição, é isso. Então, nós temos linguagem verbal e linguagem não verbal, em essência. O que é a linguagem verbal? É aquela que se utiliza da palavra. Então, quando eu escrevo um texto, por exemplo, aquilo é linguagem verbal, porque se vale da palavra. Quando eu falo, como eu estou falando aqui agora, isso que você está ouvindo são palavras. Então, isso é linguagem verbal. Só que a comunicação é muito mais ampla que isso. Quando a gente fala em linguagem é a forma de comunicação, né? Então essa forma vai muito além das palavras. Por exemplo, as expressões faciais que nós fazemos comunicam. Então eu não preciso falar nada. Se eu te conto uma notícia, faz assim, não precisa falar nada, entendeu? Isso já eu tô chocado, então estranhei, então fiquei feliz. Então as expressões faciais comunicam. Os gestos comunicam bastante, as inflexões de voz que não fazem parte da linguagem verbal comunicam também. Então, uma pessoa que se comunica de forma mais exaltada, ou uma pessoa que se comunica de forma mais plena, mais amena. Então, tudo isso faz parte da linguagem, que são esses meios pelos quais nós nos comunicamos. Quando a gente fala em linguagem do amor, quem desenvolveu essa teoria foi o Gary Chapman, um estudioso dessas relações humanas, né? E é engraçado porque ele fala em 5 linguagens do amor, que são as formas de as pessoas manifestarem o seu amor e receberem o seu amor. Então, são essa troca, né, entre os seres humanos. Quais são as 5, que a nossa palestra chama 7 linguagens do amor, né? Até agora a gente conhecia 5, pelo menos eu, não sei vocês, então estou aqui para aprender muito também. Então, essas 5 linguagens do amor são quais? O toque, então, teoricamente, a pessoa se sente amada por meio do toque. Tem gente que é assim, você já deve ter visto gente assim, que a pessoa conversa já encostando, assim, parece que ela mostra que ela gosta, que ela se importa com você, já meio que encostando. Eu sou muito assim, sabe? Encosta nas pessoas. Às vezes tem até que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba sendo invasivo no espaço da pessoa. Porque às vezes a sua linguagem de amor é toque, mas da pessoa que está recebendo não é. Ela gosta de manter o espaço dela ali, né? Então o toque
Tem as palavras de afirmação, né? Falo muito rapidamente. Então, aquela pessoa que gosta de um incentivo. Nossa, está muito gostosa a comida que você... Já falei que está gostosa? Tá uma delícia. A pessoa precisa escutar isso, né? Não basta fazer assim, não, você precisa escutar palavras de afirmação. Parabéns, você fez isso muito bem. Nossa, eu gosto muito de você, né? Então, a pessoa que manifesta seu amor assim. Tem o tempo de qualidade, que é passar um tempo, ficar o tempo junto com a pessoa, né? E aí, se dedicando àquela pessoa de fato. Então, por exemplo, é horrível quando você tá com uma pessoa, e para quem tem tempo de qualidade como linguagem do amor, isso é horroroso. Você está convivendo com a pessoa ali num jantar, por exemplo, a pessoa tá ao celular. Aí não serve, então você não me ama, entendeu? Então a pessoa não se sente amada se você não está no tempo de qualidade envolto naquela atmosfera junto com aquela pessoa. Então, palavras de afirmação, toque, presentes. O presente não necessariamente é ir lá na Rolex e comprar um Rolex e entrar pra pessoa. Pode ser assim, eu passei ali na paróquia, vi esse panfletinho de São José Maria Escrivá e me lembrei de como você gosta desse santo, por exemplo. E aí a pessoa, nossa, é o panfletinho, é aquela coisa, aquela manifestação física, né? E por fim, qual que é a quinta? Palavras de afeto, tempo de qualidade, palavras de afirmação, aliás. Atos de serviço. Atos de serviço. Esse é meu marido. Atos de serviço, a pessoa, ele é o resolve, entendeu? Ele resolve as coisas. Então, assim, o que você tá precisando? Você tá precisando de água, aí pega água. Tá precisando que ligue o cabo aqui, aí liga o cabo. Ele tá sempre cuidando da coisa pra coisa resolver e ele tá sempre preocupado com o que é que precisa aqui, quer que eu pegue um rodo, limpe aqui. Sempre fazendo as coisas. Não necessariamente falando as coisas, mas fazendo. Que a gente saiba, são essas 5 linguagens do amor. Aí estou vivendo minha vida... Eis que aparece lá Jorge falando sobre as 7 linguagens do amor. Falei, eita, sou de humanas. Sou de humanas. O que aconteceu, Jorge? Cadê essas outras duas? Conta pra nós agora. Então, o que acontece? Quando o Chapman... Isso aqui começou, vou te falar uma coisa, foi num curso presencial do Ítalo que eu fiz em 2018. E nesse curso alguém mencionou, né? Falou assim, você já ouviu falar sobre o livro das 5 linguagens do amor? E ele falou assim, eu me lembro claramente, ele falou assim, já ouvi, mas tá errado. E aí eu levantei a mão e falei, por que tá errado? Ele falou assim, porque em simbólica, o 5 não é símbolo de absolutamente nada. Assim, a simbólica de alguma maneira é uma espécie de linguagem que rege o mundo. Ele falou assim, em simbólica o 5 não é nada, então ou são 4 ou são 7. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, ou são 4 ou são 7. Devem ser 7. E aí, depois disso, eu fui atrás, né? Eu fui tentar me aprofundar sobre o que de fato eram as linguagens do amor, o que de fato era demonstrar amor. Isso que você falou, né? A linguagem não verbal. Amar, sobretudo, não necessariamente com palavras. Tem um caso célebre de uma paciente que ela tinha uma colega de quarto, que ela fez uma sacanagem com essa colega de quarto e ela ficou muito chateada, né? E aí ela pegou e disse assim, e a minha colega, depois que ela me chateou, ela começa a fazer tudo pra mim, mas ela não chegou em mim e pediu desculpas. Ou seja, ela estava agindo com amor, mas era a forma dela de pedir desculpas, ela não conseguia externalizar. E você vê que, no fundo, né, eu costumo dizer isso, vai ser muito engraçado se a gente chega, por exemplo, em São Paulo, e a gente faz uma piada de piqui. A maioria das pessoas lá em São Paulo não vão dar risada na nossa piada, porque eles não vão entender o que é o piqui. Ou seja, estão perdendo a metade da vida, né? Péssimos seres humanos. Estão perdendo a nata da coisa. Exatamente. Assim, eles realmente não vão entender. Por quê? Porque a linguagem não vai estar ajustada, né? Então eles vão perder aquela informação. Da mesma forma, quando a gente não percebe todas as formas de se demonstrar amor, essas 7 linguagens, de alguma maneira a gente perde o tom, né? E ao perder o tom, a gente acaba achando que o outro não ama, né? Ou que eu não sei amar novamente de forma sincera e honesta, não sei me achegar ao outro de fato, né? Então, onde vem todas as confusões. De fato, a gente precisa desse diálogo, né? Só que nem sempre o diálogo será exatamente ruído, a gente chama isso em palavras. linguagem de ruído de comunicação. Sim. A pessoa está tentando se comunicar e é como se tivesse um chiado, assim, como se fosse uma ligação com um problema. Cortando, né? Cortando, A gente não entende a mensagem de fato. E era mais ou menos esse caso dessa paciente, né? E isso aqui se repete na maioria dos casais, né? Esse é um fato. Eu costumo dizer assim que dentro dos 2 pilares, né, de um relacionamento, fazer um curso recentemente sobre isso, desses principais pilares é a relação sexual e o outro principal pilar é o diálogo. Essas 2 coisas precisam funcionar bem, senão a relação não vai bem. E dentro da questão do diálogo, as linguagens do amor entram aqui, né? Não necessariamente, você vê,
são 7 linguagens do amor, das 7 só uma usa palavras, né? Só as palavras de afirmação. É a única que de fato usa alguma palavra verbal. Todas as outras a gente vai usar qualquer outro recurso que não sejam palavras. Ações. Ações, exatamente. Então, assim, às vezes ações ou até concessões, né? Existe uma linguagem do amor que é uma concessão. Por exemplo, o tempo de bolha, ela é uma concessão, ela não é uma ação propriamente dita. Quê? De bolha. Tempo de bolha? Tempo de bolha. Fica isso pra nós, já. Então é assim, quando eu fiz essa correlação simbólica, eu peguei, né, primeiro o número 7, ele dá alguns símbolos pra gente. Um dos símbolos que a gente tem do número 7 são, por exemplo, as faculdades humanas, né? Então a correlação que eu fiz foi com as 7 faculdades, né? Aristóteles falava delas, Platão falava delas, São Tomás de Aquino falava são 7 linguagens, né? São 7 formas de um homem acessar a realidade. Então seria senso comum, a primeira faculdade, de forma bem simplista eu vou explicar elas para vocês, assim, mas assim, seria o senso comum, que é a forma como o homem absorve o mundo, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção, sentido vestibular, são 7 sentidos também, não são só 5. São 7 sentidos. Tem que ser 7, tem que ser simbólico. Pois é, são 3 imanentes? Como é que é aquele negócio do 3 e do 4? O 4 é o símbolo daquilo que é imanente, né? A completude imanente, ou seja, daquelas coisas que são terrenas. Primavera, verão, outono, inverno, terra, fogo, ar e água. Tudo aquilo que é terreno são 4. Lázaro... Isso é muito legal. Tudo aquilo que é terreno são 4. São 4. Isso é muito bacana, né? Na Sagrada Escritura, Lázaro morre e ele é ressuscitado no 4º dia. E Cristo morre, é ressuscitado no... ressuscita, né? Não é ressuscitado, ele ressuscita no 3º dia. Tudo aquilo que é transcendente, a gente atribui o número 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Legal isso, né? Então, assim, a gente... Então, assim, a gente pegando essas 7 faculdades, então a gente diria que, né, é o senso comum, a primeira faculdade, que seria... você imagina tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e sentido vestibular, que é saber se eu tô de cabeça para baixo ou não, e propriocepção é saber onde é que tá seu pé, mesmo que você não olhe pro seu pé. Pronto, então são 7. A gente pega os 7 sentidos, se a gente for pensar sobre eles, né, por exemplo, eu tenho uma torta de limão, vou comer um pudim, né, o pudim ele é absorvido, né, no meu corpo, não só assim, uma coisa de cada vez. Eu vou ver o pudim, depois eu vou cheirar o pudim, depois eu vou provar o pudim. É tudo de uma vez. É como se aquela informação ela fosse reunida num lugar só. Então por isso que a gente chama de senso comum, um sentido como uma coisa só. Então a gente reúne aqui no senso comum. A segunda, eu vou falar de forma bem simplista, assim, mas para vocês entenderem, a segunda faculdade é a faculdade da razão. Seria a forma de organizar o mundo, digamos assim, né? Entre hierarquizar o mundo. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é grande, isso aqui é pequeno, isso aqui... A razão é aquilo que vai organizando as coisas na nossa cabeça. De forma, como eu falei, bem simplista. O apetite concupiscente, que é o desejo das coisas gostosas do mundo, né? Desejo de tudo aquilo que é material, tudo que é fácil. Né? Uma comida boa, uma cama macia, uma água quente, né? Coisas que são de fácil acesso. Não é necessário uma luta para aquilo, né? Digamos assim. A vontade, que é a principal das faculdades, é aquela que rege o movimento humano. O apetite irascível, que é o desejo dos bens árduos, daquelas coisas que são difíceis, né? As virtudes, por exemplo, ser forte, ser corajoso, ser honrado, né? Escolher entre, por exemplo, um pudim e academia é exatamente escolher entre um desejo concupiscente e um desejo irascível, né? Falhamos miseravelmente todos os dias. E por último, as duas inteligências, intelecto ativo e intelecto passivo. Intelecto ativo, né, é a forma como... Aqui é difícil a gente destrinchar isso, assim, mas eu gosto de falar assim de uma forma simplificada. É como se assim... Intelecto ativo é como se eu buscasse a Deus, e o intelecto passivo é como se fosse aquela verdade revelada, aquilo que vem de fora, né? Passivo, aquilo que, né? Você só absorve. Você só absorve, exatamente. Sabe quando você tem um insight, você tem uma iluminação, é como se fosse isso, né? É uma forma simplista de explicar. Então, diante dessas 7 faculdades, eu atrelei as 7 linguagens do amor. Claro que ficaram faltando 2, então, mediante uma análise empírica no consultório, né, e conversando com alguns outros amigos, que também são terapeutas de casais, que também lidam com casais o tempo todo, né, o Ítalo, o Marcelo Zanetti, são pessoas que lidam muito com casais há bastante tempo. Então, a gente conseguiu chegar num meio termo de quais seriam essas 2 linguagens faltantes. E atrelamos essas 7 faculdades com as 7 linguagens. Então, assim, vou te contar como é que é. Vocês imaginam o seguinte, né? Como eu falei, a principal faculdade seria a vontade. Na simbólica astrológica, a gente diria que é o Sol. Então, seria uma espécie de linguagem do amor que ilumina todas as outras. Sem essa linguagem do amor, as outras não funcionam, de fato. Como se ela fosse uma luz sobre todas as outras. É o tempo de qualidade.
É o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, ele tem que ser a principal linguagem do amor. Ele tem que predominar sobre todas as outras. Porque você concorda comigo que nenhuma das outras vai funcionar sem um tempo de qualidade? Palavra de afirmação, toque, presente, nada disso vai... Encontrou, deu um presente e foi embora? Não adiantou, não adiantou, realmente não adianta. Né? Palavra de afirmação, ato de serviço, se você não está ali presente, se você não está presente naquilo que você está fazendo, né, de fato, porque o tempo de qualidade é isso, é um ato de presença diante daquele ser amado. Né? Seja diante de... E aí, presta atenção, a gente não está falando só de homem e mulher, né? A gente está falando diante de um filho, diante do seu marido, diante de um amigo, diante de Deus, né? Um ato de presença diante de Deus, né? É um ato de amor, é um ato de amor. É o primeiro, tem que ser o primeiro ato de amor, né? Então, a presença é esse sol que ilumina todos os outros. Então, o amor pressupõe a presença. Posso o amor pressupõe a presença. Perfeito, perfeito. Então, assim, bom, e ademais, né? Quais são as outras linguagens agora para a gente ir destrinchando? Eu costumo separar o seguinte... Como, do ponto de vista simbólico, aquilo que é irascível, a gente tem um predomínio nos homens, e aquilo que é concupiscente, a gente tem um predomínio nas mulheres, isso porque os símbolos astrológicos também contam um pouco disso, né? O apetite irascível, o símbolo dele é Marte, né? Que é o deus Ares. Pelas coisas difíceis, pelas bem difíceis. Exatamente. E o concupiscente, a simbólica do concupiscente é Vênus, né? A Afrodite, a deusa da beleza, o símbolo feminino. Pronto. Inclusive tem aquela célebre frase, aquela máxima, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Pronto, enfim. Então, assim, o que quer dizer que essas linguagens do lado irascível são mais predominantes nos homens. Né? Vamos separar aqui em 7 linguagens. Então, a linguagem central é tempo de qualidade. As linguagens que predominam do lado irascível são mais comuns nos homens. Não é que são só nos homens, mas são mais comuns nos homens. E as linguagens que predominam do lado concupiscente são mais comuns nas mulheres, certo? Claro que a gente também poderia separar aqui em temperamentos, mas depois eu falo sobre essa questão. Que é bem... Não, então, peraí, deixa eu só entender. De 7, então, aí uma é de todos, então vou tirar. Então são 3 para mulher, 3 para o homem. Isso, são 3 que, na verdade, assim, ó. Basicamente, assim. Basicamente, exatamente. Tá. A central, né? A central que ilumina todos. Que ilumina todas. 3 aqui mais comuns nos homens, 3 mais comuns nas mulheres. E as mais comuns dos homens são irascíveis e as mais comuns das mulheres concupiscíveis. Perfeito. Ótimo, perfeito. Beleza. Além disso, outra correlação que a gente pode fazer também é com a evolução da vida. A primeira faculdade ela é mais comum no início da vida. E a última faculdade ela é mais comum no final da vida. Tem a ver com as camadas da personalidade? Tem a ver também. Tem alguma coisa a ver com as camadas também. Com uma certa evolução do homem, né? Então ele vai amadurecendo. Então, vamos lá. Vamos para a primeira faculdade, na verdade, a primeira linguagem do amor. A primeira faculdade, que onde eu falei, é o senso comum. Tato, olfato, paladar, visão, audição, propriocepção e incentivo vestibular. O que seria essa linguagem do amor aqui? Seria o toque. É por isso que o toque não é simplesmente encostar no outro, tocar no outro, mas é sobretudo tocar como um todo. É ver, cheirar, beijar, abraçar, sentir o gosto do outro no sentido de dar um beijo, né? Né? A minha avó ela tinha uma prática engraçada, a gente chegava na casa dela, ela dava um cheiro na nossa cabeça, assim, sabe? Ela dava um cheiro, assim, era a linguagem do amor dela, né? Aquilo era muito, muito presente nela, né? Era o cheiro, né? Então, isso também é toque. Isso também é toque, né? Então, o toque, basicamente, ele vai acessar todo o senso comum da pessoa. Nossa, isso é tão engraçado, porque a gente vê um neném pequenininho assim, a gente cheira muito neném, né? A gente não cheira gente adulta desse jeito, não é? Não faz sentido. Sim. Que tem a ver com ser no começo da vida. Exatamente. Mesmo. E assim, como é que um recém-nascido se sente amado? Ele só pode se sentir amado através do toque. Ele não tem como se sentir amado. Você chega pra uma criancinha de 2 meses e fala assim, você é a criança mais linda desse mundo. Ele vai ficar olhando pra sua cara assim. Não vai fazer muito sentido pra ele, né? Então, de fato é isso, né? A linguagem do amor predominante no início da vida é o toque. É o toque. Né? E conforme a gente vai se desenvolvendo, até que a gente chega no final da vida. Vou partir pra última pra gente entender. Mas a última linguagem do amor, a 7ª, né? Que seria o símbolo do intelecto passivo, né? Aquilo que vem de fora, são as palavras de afirmação. Palavra de afirmação, aquilo que vem de fora, né? Eu sou afirmado por algo que está fora de mim. Então, você é uma pessoa boa, você é realmente uma pessoa generosa, nossa, que bom que você fez isso, você está fazendo certo, Para um idoso, então, essa é a melhor. Entende? Para um idoso, ele não quer beijar, abraçar, não é exatamente a linguagem do amor que ele quer sentir que aquilo que ele fez ecoou. Valeu, exatamente, né? Ele olhar para trás na vida dele e falar, caramba, eu fiz algo. Então ele vai se sentir amado com as palavras de afirmação. Para ele é essencial isso, entende? Então assim, você vê como é que a gente vai se desenvolvendo mesmo, né? Vai se desenvolvendo. Pronto. Bom, e além, beleza, falamos da linguagem central, que é o tempo de qualidade, que é o sol, né? E falamos da primeira e da última, né? Toque e palavra de afirmação. Sobram 4.
Essas 4, a gente divide 2, como eu falei, mais predominantes nas mulheres, 2 mais predominantes nos homens, e cada uma delas também predominante em um dos 4 temperamentos. Eu vou falar rapidamente sobre essa questão dos temperamentos, mas é o seguinte, quais são essas linguagens? A segunda faculdade é a razão, a organização do mundo na nossa cabeça. A linguagem do amor, que está presente na razão, são os atos de serviço. Né? A forma como a gente vai se doar em serviço, como a gente vai organizar. E aí a gente entende que, na verdade, atos de serviço não é simplesmente eu fazer algo pela outra pessoa. É como se eu facilitasse a vida da outra pessoa. Quando eu torno a vida da outra pessoa melhor. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas, nas coisas mais pequenas Fiz um café possíveis. Pra você, Pronto. trouxe... Eu torno a vida da outra pessoa um pouco mais suave. É como se eu carregasse um pouquinho daquela cruz para ela. Às vezes até um bom conselho pode ser aqui também, sabe? Eu caberia. De alguma maneira eu vou servir aquela pessoa com um ato que vai facilitar a vida dela. Vai organizar a vida dela. Vai fazer a vida dela ficar mais fácil. Pronto. Essa é a primeira linguagem, a segunda linguagem do amor. E ela é muito comum nos sanguíneos. Os sanguíneos adoram isso, né? Os sanguíneos adoram isso. Adoram escutar esta linguagem. Quando as pessoas fazem as coisas pelos sanguíneos, né? Fala assim, você chega, né? O sanguíneo tá lá na casa dele. Tá vendo, amor? O Fernando, ele faz as coisas aí, ó. Tá vendo? Ele já sabia. A gente já tinha conversado sobre isso. Ele faz as coisas. É muito legal isso. Ele doa, né? Ele doa o seu ele... serviço ali. E isso aqui é muito, muito engraçado a gente pensar, porque de fato, né? O sanguíneo, ele haja vista, algumas pessoas falam isso, né? O sanguíneo ele é difícil de organizar a cabeça, ele é atrapalhado, a agenda, as coisas. Que legal! Exatamente. Tá organizado aqui. Exatamente cabo. isso. Alguém que é sanguíneo sabe que o próprio... Então vocês sabem direitinho como é que é. Cabo de iPhone que mistura com fone de ouvido e o cabo da televisão. Aí você precisa de alguém que venha e tire. Você fala, nossa, que legal que isso. maravilha. Faz muito isso. sentido mesmo. Faz todo sentido. Pronto. Os atos de serviço são isso, né? Muito comum nos sanguíneos. Mas o sanguíneo, então, gosta de receber essa linguagem. Não é isso. Que ele faça isso bem. Ele Essas linguagens aqui são geralmente as linguagens ouvidas. As linguagens faladas, é importante a gente falar isso. As linguagens faladas, elas têm que ser um ato da minha vontade, assim, sobretudo, né, de um ato de eu prestar atenção no outro. Isso aqui é amor, né? Eu vou prestar atenção no que tá faltando no outro. Não é assim, eu só sei demonstrar amor com palavras de afirmação. Não é isso. Entendi. Tá errado, já de antemão, já não é amor, já não é a linguagem do amor mais. Tô né? olhando pra si. É uma linguagem egoísta, são linguagens de ódio essa daí, não tá errado, tá completamente errado, né? As linguagens do amor são isso, né? É eu olhar o que tá faltando no outro e aí eu vou entregar aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro espera de mim. Isso é amar, de alguma maneira, né? Essa decisão de fazer pelo outro, ainda que eu não queira. Você já viu muito isso, tem muito casal que fala isso pra mim, né? Na terapia, no consultório, eu escuto isso demais, é engraçado. A mulher fala assim, eu tava querendo sair, eu tava querendo viajar, e aí meu marido fez uma cara feia, mas falou, tá bom, vamos. E aí eu não quis mais. Aí eu, mas por que você não quis mais? Fala, mas é porque ele queria ir sem vontade, eu queria que ele quisesse. Eu falei, mas isso que ele tá fazendo é um ato de amor, ele não quer ir, mas ele vai por você. Isso é um ato de amor, né? Ela vai, não, mas eu queria que ele quisesse também. É como se a gente se sentisse envergonhado pela doação do outro, sabe? Isso é Tomou uma estranho. red pill aí, né? Eu tô ligada. Entendeu? Então é mais ou menos isso, né? A gente precisa entender que quando o outro se dispõe, ainda que ele não queira, não é que ele não me ama. Pelo contrário, é exatamente aí que ele me ama, né? Por exemplo, né, eu adoro assistir filme de aventura, sei lá, Senhor dos Anéis, essas coisas assim. Eu adoro assistir isso. A minha esposa, né? Se ela gostasse muito disso, ela fala assim, vamos assistir Senhor dos Anéis. Não faz sentido eu me sentir amado. Ela também gosta, ela tá fazendo isso por ela e por mim, mais ou menos. Agora, ela odeia. Mas ela veio. Nossa, ela odeia. Quando eu falo, ainda mais quando eu falo que tem 4 horas de duração, aí ela fala, não vai rolar. E aí ela fala, vamos assistir. E eu falei, caramba, aí sim eu me sinto amado. Ela não quer assistir, mas ela tá fazendo isso por mim. Pronto, isso é um ato de amor, não é isso? Entendeu? Então, perfeito. Então, assim, a terceira linguagem, a terceira faculdade humana, a gente chama de apetite concupiscente, né? Apetite concupiscível, que é o desejo dessas coisas gostosas do mundo. A linguagem do amor aqui é fácil, presente. Ganhar presentes. E presente é exatamente isso que você descreveu, né? O presente, ele não precisa ser um Rolex, ele não precisa ser uma Ferrari, uma bolsa da Gucci. O presente é assim, trouxe uma lembrancinha, algo que me lembrou você. Foi a festa de aniversário e trouxe um bombom pra Pronto, você. é só isso, assim, você estava na minha cabeça naquele momento, né? Essa linguagem aqui, ela predomina, as mulheres adoram essa linguagem, como eu falei, né? As mulheres adoram atos de serviço, serem servidas de alguma maneira e presentes,
Mas outra também, o temperamento fleumático, ele adora essa linguagem, né? O fleumático, quando ele é lembrado, ele fala, nossa, ele lembrou de mim. Que legal, olha. Minha esposa... Quem é fleumático aqui? Ah, que legal, Pronto. que legal. A minha esposa, a gente tem uma coisa assim de... Sabe besteira assim que às vezes a gente vê de pegar o celular e ver a hora igual no celular? Já viram isso, né? 16 e 16, 9 e 9, 10 e 10. Então, quando a gente dá um horário igual assim, a gente vai, eu mando pra ela, né? E ela manda pra mim de volta. Assim, tô pensando em você, eu te amo, sabe? A Thaís é fleumática. Nossa, aí e ela o Jorge, derrete. sabendo disso, esperto que é. Ela adora mesmo. Os fleumáticos adoram serem lembrados, né? Então, por isso a linguagem do presente, ela é muito presente neles. Pronto. Além disso, vamos lá, partir pro outro lado agora, o lado irascível da coisa. Do lado irascível, aqui tem as duas linguagens que a gente não conhece, né? Que vocês não conhecem. As duas linguagens que a gente encontrou, essas outras duas linguagens. A primeira delas atrelado com o apetite irascível, que é o desejo dessas coisas difíceis, né? Desejo de uma coisa mais árdua, mais complexa. A linguagem do amor aqui é a surpresa. Surpresa no sentido de surpreender o outro. Não é fazer uma surpresa, não é fazer uma festa surpresa. Não. É surpreender o outro com uma atitude que ele não esperava de você. Por exemplo, a minha esposa, ela é sempre atrasada. Ela era atrasada. Deixa eu explicar isso. Ela era, há muitos e muitos anos atrás, ela era atrasada, né? E, bom, já colocando aqui, essa linguagem do amor, ela é muito presente nos coléricos. Os coléricos, quando eles são abastecidos com essa surpresa, quando eles se sentem surpreendidos por alguém, por uma atitude, novamente, não é uma atitude tipo uma festa surpresa, porque se você fizer uma festa surpresa pro colérico, ele vai ficar incomodado. O colérico, ele gosta de controlar as coisas. Mas assim, no sentido de você surpreendê-lo com uma atitude sua, que ele não esperava, né? No caso dela, ela tinha esse costume mesmo de se atrasar, né? Eu chegava a avisar, assim, a festa que a gente ia era meio-dia. Eu falava, olha, vai começar 10 horas. E a gente chegava atrasado, tipo 2, 3 da tarde. Brincadeira. Meu Deus. Exagerei um pouquinho. Papai, quando chegar em casa. Mas assim, e ela sabia disso, né? Ela começou a perceber e ela notou isso. O quanto eu queria não atrasar, porque eu tenho essa questão com a pontualidade, o colérico tem muito disso. E de repente, do dia pra noite mesmo, assim, a gente foi sair, ela estava pronta num horário certíssimo, eu achei aquilo estranhíssimo, né? No primeiro segundo, mas eu me senti extremamente, né, acolhido com aquilo. Amado, eu falei assim, caramba, eu realmente me senti amado. A linguagem da surpresa pro colérico é uma coisa fantástica. Fantástica. Eu falei, caramba, ela me surpreendeu. Ela fez isso por mim. Ela fez isso por mim. Sabe, ela mudou um comportamento árduo. Por isso que eu falo, é o apetite irascível. De forma árdua, ela mudou um comportamento interior dela, que era se atrasar sempre. Ela parou de se atrasar naquele momento seguinte, né? Ela estava se doando por mim. Eu falei, caramba, isso fez eu me sentir muito amado mesmo. Sabe? Que legal. Então, essa é a linguagem da surpresa. Ela é muito comum no apetite dos coléricos, né? Mais comum nos homens, menos nas mulheres. Dá mais um exemplo, assim, pra nós, de uma surpresa, assim. Um exemplo muito clássico, né? É aquele maridão que nunca lembra da esposa. Sabe assim, ele nunca lembra, sabe? Ele vai sair pros lugares, ele esquece de ligar, ele não faz as coisas e tudo mais. E eu tô dando um exemplo real de um paciente meu que fez isso. E aí, assim, ele nunca lembra da esposa, ele não dá atenção, tal, e não sei o que, tal, e a esposa colérica. E eu falei pra ele, assim, olha, ela gosta do controle, mas ela gosta de ser surpreendida e tudo mais. E o que ele fez? Ele chegou no hotel onde ele estava e fez uma chamada de vídeo com ela. Ele chegou e fez uma chamada de vídeo. Bem, então, eu tô aqui, não sei o que, acabei de entrar no hotel, e foi mostrando no quarto do hotel, não sei o que, e mostrou, e ela ficou toda feliz, assim, né, e desligou o telefone. Que ele desligou o telefone, ela me ligou. O que você fez com ele? O que você ensinou? Eu falei, você não gostou? Ela falou, mas é claro que eu gostei. É óbvio que eu gostei, uma surpresa dela. Ele nunca lembra de mim nos lugares, ele viaja, parece que não é mais casado. Aí chega lá e vai mostrar o hotel, faz chamada de vídeo. Ou seja, uma atitude dele que a surpreendeu de fato, né? Então essa linguagem do amor é uma linguagem muito bacana. E se a gente for parar pra pensar, tem muita coisa que a gente consegue surpreender o outro, viu? Muita coisa. Basta um pouquinho de atenção, a gente olhar o outro e falar assim, caramba, o que eu posso mudar? Que há muito tempo ele tá cobrando. Para de colocar isso errado em cima da cama. Para de, né, de fazer xixi no vaso, na tampa do vaso. Para de gastar com bobagem, que não sei o quê. Nossa, mas eu não acho tão fácil. Porque, por exemplo, o colérico gosta de controle. Então, suponhamos que o colérico
esteja precisando de meias, sei lá, Sim, as sim, meias sim. estão furadas, por Sim, exemplo. sim. Aí ao mesmo tempo falar, vou surpreender, vou comprar meias pra essa pessoa, mas não pode porque é ele que tem que escolher a meia dele, Exato, entendeu? exato, exato. Então é aquela coisa de pisar ovos. Assim, a surpresa tem que ser dentro de você, tem que ser uma atitude sua, Ah, é tem uma que ser ação, isso, melhor do que uma coisa. exatamente, Ah, exatamente, é melhor que uma coisa, tem que ser uma transformação em você, uma transformação em você pelo outro, entende? Uma transformação, por isso que é esse irascível, entende? Não vou comprar meias, não, pelo contrário. Irascível. Ah, é verdade. Entendeu? É verdade, Tem, sim. tem que ter essa tendência irascível, então assim, essa questão, por exemplo, ele não tem meias, né? Você não vai conseguir ajudar ele com essa questão, né, Não, se ele até sendo porque colérico. pra ele tem que ser a meia dele, do jeito dele, o colérico tem isso, né? Exatamente. Agora, se você tem o costume de comprar coisas pra ele sempre, gastar sobre medida e ele não gosta disso, de repente você fala assim, meu bem, fui na loja não sei o quê, mas não comprei nada. Fiz uma lista aqui pra você, se você quiser, você vai lá comprar. Pronto, aí você surpreendeu ele, entendeu? Quem é colérico aqui? Vocês são muito difíceis. Tá? Só quero dizer isso. Vocês são muito difíceis. Tem até uma ruga no meio da testa aqui que conta isso. Por que vocês são assim? Jorge, por que você é colérico? Não, mas tem que ter os coléricos pra botar ordem no Pra botar barraco, ordem no negócio, senão... vira a casa da mãe Joana. É verdade, é verdade. Pronto. Essa é a linguagem da surpresa, né? É uma linguagem, assim, que a maioria de nós não pratica ela, exatamente porque há uma indisposição em mudar pelo outro. Em mudar pelo outro. Acho que fundamentalmente é isso, sabe? Se a gente tivesse que definir a surpresa de forma mais simples possível, é isso. É uma disposição de mudar pelo outro. Eu vou mudar algo em mim pelo outro. Pelo outro, pronto. E por último não, por último mesmo. A sexta linguagem, que eu já falei da sétima, né? Que era a palavra de afirmação. A sexta linguagem é tempo de bolha. O que é o tempo de bolha? Tempo de bolha. O tempo de bolha. A linguagem do amor, a faculdade humana que é isso, é o intelecto ativo, né? O tempo de bolha é fundamentalmente assim, o intelecto ativo, se você for pensar, eu vou parar aqui para raciocinar sobre determinado assunto, ou então eu vou ficar aqui, né, no ócio produtivo. Então o tempo de bolha é um tempo de ócio, que você vai conceder ao outro. Por isso que é uma linguagem de concessão. Essa linguagem ela é muito comum nos homens, muito comum nos homens. É assim, você chega em casa, aí o cara chega do trabalho cansado, não sei o que e tal. Aí a mulher, em vez de chegar e enfiar o menino em cima dele, né? Toma aí, tá acontecendo isso, e a pia tá vazando, e o teto não sei o que, e é o banheiro. Ele chega em casa, ela vira pra ele e fala, meu bem, vai lá pro quarto, descansa ali uns 30 minutos, uma horinha, fica quietinho lá, vai mexer no seu Instagram, vai assistir alguma coisinha, você vai ficar aquela uma horinha sua ali, só pra você decantar, sabe assim? Pronto, é tudo que ele quer escutar na vida dele. Ele vai olhar pra aquilo e falar assim, meu Deus, você é a melhor mulher do mundo. Mas ela pode estar junto nesse momento? Então, pode. Depende dele, né? Porque a linguagem do amor é deixar a pessoa sozinha, eu achei que ela pois tinha que é, estar é junto, estranho assim. isso, né? É estranho. Mas de fato, de alguma maneira ela fala assim, porque na verdade ela vai assumir as responsabilidades por ele naquele tempo. De alguma maneira ela tá junto. Entendi. De alguma maneira ela tá junto. Entendi, desde que eu cuido, né? Exatamente, desde que eu cuido. É do melancólico esse. Esse é típico do melancólico. Os melancólicos adoram ficar quietinhos. Quem é melancólico? Vocês ficam quietinhos pra chorar, gente? Brincadeira. O melancólico adora. Gosta do espaço dele, me deixa. Isso, exatamente. O melancólico, você quer fazer ele se sentir amado, você fala, olha, então, eu vou deixar você quietinho aí uma hora aí, fica tranquilo, ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai te incomodar. O melancólico fala, graças a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Carinha desse jeito. Cadê a Rafa? A Rafa melancólica. Tá ali fora. Pronto. É muito isso, né? Então, essas duas linguagens do amor, a surpresa e o tempo de ócio, são coisas que, igual eu falei, a gente foi conversando, né? Eu fui conversando muito com alguns amigos, e a gente foi chegando a essa conclusão de que algumas pessoas realmente se sentiam amadas com isso, né? Realmente elas se sentiam... Isso causava um movimento interior delas, de falar assim, caramba, isso era tudo que eu precisava no dia de hoje, né? Lembrar que as linguagens do amor, né, uma demonstração autêntica de amor, principalmente quando você entende o que o outro está esperando, entende qual que é a linguagem do amor que ele gosta de ouvir. E você trabalha essa linguagem, quando você entrega essa linguagem, se ela é muito sincera e muito honesta, ela é capaz de transformar mesmo o dia do outro. Ela é realmente capaz de transformar o dia do outro. Vai lá, a qualquer um dos sanguíneos que está aqui, se ela nossa, eu vou chegar em casa, vai estar tudo bagunçado, tem louça para lavar, tem casa para arrumar, e você chega lá e o maridão fez tudo, ele limpou tudo, ele organizou, você olha e você fala assim, seu dia é transformado, né? Literalmente, né? Assim, seu dia é transformado. Por isso que eu falei, os atos de serviço é muito típico dos sanguíneos e das mulheres. E das mulheres, né? O homem fala assim, nossa, eu vou chegar lá em casa, vai estar tudo bagunçado.
Ele não tá muito preocupado com isso, a maioria não tá. Ele vai chegar, vai ver tudo bagunçado e falar, tá bom, tá tudo bagunçado, e vai deixar aquilo, né? Via de regra. Então é muito comum nas mulheres o ato de serviço, mesma coisa o presente, né? Não é muito comum, pode acontecer, principalmente nos homens fleumáticos, né? Mas também não é muito comum essa questão de ser lembrados. Mas é muito comum nas mulheres, né? É muito comum as mulheres fleumáticas, então nem se fala. As mulheres fleumáticas, elas precisam ser lembradas de alguma maneira. Então assim, você vai sair, você vai num aeroporto, você vai passar por algum lugar, uma rosa, uma flor, um bombonzinho, uma coisa, de nada assim que você traz, você muda o dia daquela pessoa. Ah, que massa. Literalmente. Agora, Jorge, me fala um negócio aqui. Quando a gente fala em linguagem de amor, então a gente está pensando na necessidade do outro, não na facilidade que eu tenho. Sim. Então, por exemplo, eu expresso meu amor assim, tá, mas o outro gosta de receber assim? Às vezes não gosta, né? Então é pensar no outro. Sim. Existem uns matches, assim, que são mais fáceis, não é? Porque às vezes a linguagem do amor de que a pessoa gosta é a que eu tenho para oferecer, então aí dá mais certo. Sim. Tem como a gente equalizar isso quando não dá esse match tão fácil, assim? Tem. Mas, assim, fundamentalmente falando, o que precisa acontecer é o diálogo, né? No fundo, o diálogo é a ferramenta central para que a gente possa encontrar no outro o que está faltando e tentar ajustar o que é que eu posso mudar na minha linguagem. Eu sou acostumadíssimo à linguagem do presente, né? Mas olha que engraçado isso. A minha esposa, como sendo fleumática, ela adora presentes. Só que sendo fleumática, ela não consegue demonstrar bem que ela gosta de presentes. Sim. Então, se eu não perguntar, não parece. Aí eu chego pra ela e falo assim, amor, trouxe uma rosa. Ela, Falei, amor, trouxe um iPhone 12. Ela, com a mesma cara. A mesmíssima cara. Sabe assim? Assim, vai agradá-la do mesmo jeito. Só que, então, se eu não chegar pra ele e não conversar sobre aquilo, ela não vai falar. Ela vai assim, não, meu bem, foi a melhor coisa. Eu adorei você ter dado esse presente. Eu adorei você ter lembrado de mim. Foi muito bom. Não precisa nem de botox esse povo, gente. No texto, expressão você é sempre a mesma. Eu falo isso pro Fernando. É sempre aquela cara de alface. Mas é alface de primeira qualidade. Mas é uma alface excelente. Alface americana, aquele bojudona, linda, né? Gostosa, né? Não é alface qualquer também, não. Não é qualquer alface, alface. Mas então a gente consegue se atentar a isso e ir adequando. Então é muito mais uma questão de observar o outro, né, Jorge? Isso. É por isso que, assim, quando eu falo sobre temperamentos, por exemplo, eu falo que o temperamento seria uma espécie de linguagem do amor. Porque ele te força a tentar prestar atenção no outro. Né? Quando, eu não sei se o meu marido é fleumático, melancólico, e aí eu não sei lidar com ele. Ótima oportunidade para você começar a reparar no seu marido. Começar a olhar para ele o que ele gosta, o que ele não gosta, coisas que ele fala, o quanto que ele fala, de que assuntos que ele fala. Né? O que para ele é difícil. Exato, né? Exatamente. É assim, eu sempre falo isso, o pecado que impede, assim, o defeito, o erro que impede a ação do amor é o egoísmo. Né? O amor ele coexiste com absolutamente quase tudo. Ele dá seu jeito, né? De coexistir com a ira, com a inveja, com a gula, né? Mas especificamente com o egoísmo, com a soberba, ele não consegue. Porque o egoísmo é exatamente retirar o olhar do outro e colocar em si mesmo. E esse é o grande problema, né? Porque se eu não consigo olhar para o outro, eu já não estou amando, então já não tem como falar linguagens do amor. Né? Se eu não consigo olhar para o outro, eu estou olhando demais para mim, pro meu umbigo, né? Pro meu amor próprio, eu já me perdi do outro. Entendi. Eu já me perdi do outro. Uma coisa que o Gary Chapman fala lá no livro, que eu acho que seria um ponto interessante de nós, no caso, você abordar, é que um bom jeito de a gente reconhecer qual é a linguagem de amor do outro é pensar na ausência daquela linguagem de amor. Então, por exemplo, se a pessoa que é ligada a presentes, se você viaja, por exemplo, voltei de Portugal agora, tem uma pessoa que é ligada a presentes aqui, e eu não trouxe nada para essa pessoa, nem que seja um panfleto, assim, achei, não é como a gente falou, né? A ausência dessa manifestação de linguagem de amor deixa aquela pessoa triste. Esse é um bom jeito mesmo de observar? Sim. Olhar se ela sofre, não tendo? Ele chama isso de linguagens do ódio, na verdade, né? Naquele outro livro, ele chama isso de linguagens do ódio. É porque ele vai colocar o seguinte, porque querendo ou não, se nós estamos numa relação com uma pessoa e essa relação pressupõe amor, a gente vai sempre criar uma expectativa em cima desse amor. Então, querendo ou não, eu vou estar esperando de alguma maneira dentro da minha linguagem própria, né? Então, eu estou sempre esperando que a minha esposa note, né, que eu estou querendo uma mudança dela. Entendi. Que ela me surpreenda de alguma maneira. Eu estou sempre esperando isso. E quando ela não traz essa mudança, que eu sabia, assim, eu dei todos os indícios para ela poder mudar, e ela não pegou a ideia e não mudou e não fez nada, eu vou me chatear.
é claro, eu vou me chatear de alguma maneira. Mesma coisa, por exemplo, a gente deu o exemplo do sanguíneo, né? Se chegar em casa, falar assim, nossa, eu vou chegar em casa e será que o Fernando arrumou tudo a casa? Será que ele deixou tudo pronto? Aí você chega lá, tá aquela bagunça, aquela desordem, você fala, não. Isso, da mesma forma como a linguagem do amor acertada, ela melhora o seu dia, a linguagem do ódio, ela, nossa senhora, acaba com o seu dia. Ela detona com o seu dia. E o que a gente, na verdade, que a gente precisa pensar sobre as linguagens do amor, que é o principal, talvez seria o centro da questão, é exatamente a gente tentar acertar a linguagem. Porque o esforço para elas é mais ou menos parecido de uma para outra, sabe? A energia despendida para cada uma delas é mais ou menos igual. A grande questão é assim, a gente saber acertar a linguagem. Igual aquele caso daquelas duas meninas que eu te falei, né? Uma queria que ela pedisse desculpa. E a outra não pedia desculpa, ela só conseguia servir ela, fazer um monte de coisas para ela. Então, a linguagem do amor, ela serve mesmo, né? Entender as linguagens do amor serve pra gente poder ajustar isso, né? Pra gente balancear, falar assim, eu sei que você tá me amando, mas eu queria que você me amasse de outro jeito. É só isso. Daí a importância do diálogo, né? Daí a importância do diálogo. E a gente entendendo isso, acaba se tornando mais tolerante às manifestações de amor do outro também. Tipo assim, ele não disse a palavra desculpa, mas é claro que ele tá me pedindo desculpa por meio de ações, né? Exatamente. Que aí eu começo a entender a linguagem do outro também, enquanto a gente vai ajustando isso. Exatamente. Ai, que legal, perfeito, Jorge. Perfeito, né? Olha, o tanto que, nossa, isso resolveria 90% dos problemas de casais. E o Jorge sabe as pessoas disso. Então, isso. acho que todo mundo aqui conhece o Jorge, mas o Jorge já atendeu 10 milhões de casais, mais ou menos, em consultório. Então, né? Sim. Você tá falando que resolveria 90% dos problemas? 90%, assim. Só o fato da gente não... Presta atenção, isso aqui é uma coisa interessante. A gente tem uma falha de percepção, muitas das vezes, por conta do nosso egoísmo também. A pessoa está tentando demonstrar algo, ela está tentando entregar algo, mas a gente, pelo nosso egoísmo, a gente não quer ouvir. Né? A gente não quer absorver o que está sendo dito ali. A gente quer pegar um caminho alternativo. A gente quer... porque o meu marido não faz... Hoje mesmo, você está falando do Instagram, hoje mesmo uma paciente me mandou uma mensagem, né? Que eu fiz uma live recentemente falando sobre a quarta camada, sobre vitimismo, né? Sobre você olhar para as coisas e não conseguir declarar o que as coisas são, né? Você fica se vitimizando por coisas que estão na sua cabeça, não são coisas reais. E eu falei isso pra ela, né? E ela me mandou uma caixinha falando, caramba, pela primeira vez, em 10 anos de casado, eu percebi que meu marido é um ótimo marido. Em 10 anos de casado. Que sorte que foi a tempo, né? Ainda bem que deu tempo. Em 10 anos, ela falou assim, finalmente eu percebi que, na verdade, todas as reclamações eram só picuinha da minha parte. Ele é um excelente, ele faz tudo que um homem deveria fazer. E o que eu tô querendo são coisas que, inclusive, se ele fizer, eu vou perder a admiração. Eu falei, é exatamente isso. Ela falou, caramba, meu Deus, entendeu? Então, assim, essa é a importância da coisa, né, da linguagem do amor. Essa é o centro da questão aqui. Da gente entender que o outro, ele tá entregando algo, né, mas nem sempre é daquele jeitinho que a gente gostaria de ouvir. E se a gente não consegue externalizar, aí fica difícil, né? Vamos supor, essa questão da surpresa, né? Eu fico esperando que a minha esposa me surpreenda. Ela, como boa fleumática, ela nem sempre vai entender. E, aliás, na maioria das vezes, ela vai achar que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, eu preciso parar, me colocar na frente dela e falar, olha, deixa eu te falar uma coisa. É porque eu tô querendo isso, isso e isso. Ela, então, entendi. Falar é importante. É importante, é fundamental. Estão ouvindo? É fundamental. Falem para as pessoas, não tenham preguiça de falar com o outro e para o outro. Sim. Isso é muito importante, né? Lara, quanto dos relacionamentos não perdem dias inteiros, perdem semanas, perdem meses no relacionamento, porque ele não consegue falar pro outro. Não consegue mesmo exteriorizar. Porque, mas eu queria que ele percebesse. Mas como assim você queria que ele percebesse? Sabe? Nós somos pessoas diferentes, absolutamente diferentes, temperamentos diferentes, tudo diferente. Então para de querer achar que o outro tem que perceber. Sabe? O nosso papel, o nosso ato de amor também é chegar pro outro e falar, olha, é que eu gosto assim, é que eu gosto assado, faz desse jeito. E com humildade, né? Claro. Eu tô vindo aqui pra gente resolver esse problema. Jorge, um relacionamento de 15, 20 anos. Que já deu aquela calcificada errada, assim, sabe? Aquele negócio assim, você já tem um pouco de ranço da pessoa, já não suporta muito a pessoa, mas tá ali com... Sabe aquele amor, mas eu te amo mais longe do que perto, porém te amo, sabe aquela coisa? Dá pra resolver isso? Dá pra resolver. Dá pra mudar uma chave na cabeça e falar, eu vou cuidar do meu relacionamento agora? Você acredita que a partir desse conhecimento que a gente desenvolveu aqui agora, um relacionamento que tá desandado pode consertar? Posso salvar um casamento com isso? Acredito. Realmente acredito. Vou te falar por quê. Primeiro, porque pela experiência prática, né, que eu já vi em consultório, já vi isso acontecer algumas vezes. Mas, fundamentalmente, a explicação é simples.
O que é que faz com que um casal se una? Né? Sobretudo, essa percepção de uma coisa chamada intimidade. O Padre Luiz Henrique uma vez fez uma explanação que eu achei fantástica, né? Que é sobre o diálogo, né? Diálogos, né? Que é através da palavra, né? Eu alcanço o outro através da palavra. Mas não somente do logos, também uma tradução, né, mais profunda do logos. Né? O logos seria exatamente o símbolo do próprio Cristo, né? O logos, o verbo encarnado. Então, alcançar o outro através do diálogo fundamentalmente como se eu alcançasse o outro através do próprio movimento do Cristo, que é o amor. Que é o amor, né? Então, assim, é através do amor que eu alcanço o outro. Isso é a forma própria do diálogo. Então, quando a gente se dispõe ao diálogo, seria essa terceira pessoa, né? Eu sempre falo, um relacionamento para dar certo, ele não pode dar certo só com duas pessoas, né? Simbolicamente, falando de simbólica de novo, o 2 é sempre símbolo de oposição. Quente, frio, positivo e negativo, homem e mulher, é sempre um símbolo de oposição. 2. Então o 2 nunca será um só. Mas em simbólica, o 3 é aquele que se torna um, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 se tornam um só. Então a gente falta uma terceira pessoa ali, né? Amante, amado e o amor. O amor é a terceira pessoa, é o Logos. Né? Arrei o quê? Piei. Tontinha. Faz todo sentido na vida. Pronto. Perfeito. O Logos é essa terceira pessoa. Então é através desse amor que a gente consegue reestruturar uma coisa, né? Através do diálogo, através desse Logos, é que eu vou me aprofundando no outro. Eu vou ganhando uma coisa chamada intimidade. Né? Entenda uma coisa, o que faz um relacionamento funcionar é a intimidade. A intimidade. Né? Por isso que eu falei... Tem gente que vive sob o mesmo teto, parecem dois estranhos. Exatamente, né? exatamente isso. Né? O que leva, por exemplo, eu costumo fazer essa brincadeira, a relação sexual é sempre um termômetro disso, é sempre um reflexo disso, porque na verdade a relação sexual ela é o final da intimidade. Né? A intimidade entre um homem e uma mulher, ela se concretiza na relação sexual, plena, completa, entregue, disposta à vida. Entende? Essa relação sexual, ela é o prêmio da intimidade de duas almas. Elas se unem de tal forma, a tal ponto que elas estão dispostas a ser co-criadoras, né? Se unirem ao próprio Cristo para gerar uma nova alma. Olha que coisa grandiosa isso, entende? Então, quando a gente se dispõe à intimidade, e a intimidade vem a partir de quê? De diálogo. Quando eu quero resgatar um casamento, né? Para a maioria dos meus pacientes, eu falo, o que é o primeiro passo? Começar a conversar. Ah, mas a gente conversa. Não, a gente não conversa. Essa que é a grande verdade. Os casais hoje não conversam. Eles não conversam sobre absolutamente nada. Preguiçam do outro. Né? Exato. E eu sempre falo, é necessário 3 coisas, 3 mecanismos para que o diálogo flua, para que o diálogo funcione. O primeiro é tema. A maioria dos casais não conversa porque não tem assunto. É sério. Que loucura. Não é brincadeira, como é que eu acho sério. Um tema? Já tá sem assunto. Como é que eu acho um assunto? Então, assim? uma coisa que eu faço muito, né? Eu tenho uma listinha, né? Falar sobre a infância, falar sobre traumas de infância, falar sobre adolescência, falar sobre viagem. Vamos falar hoje sobre coisas que a gente fazia na nossa infância de brincadeiras. Depois a gente vai falar sobre coisas na relação sexual que a gente gosta, o que eu gosto, o que você gosta. No outro dia vamos falar sobre comidas que um gosta, que o outro gosta, coisas que você já passou mal, alguma doença que você tem medo, alguma coisa sobre a sua família, entendeu? Cara, é uma coisa extremamente simples, né? Então você vai elencando assuntos, a primeira coisa é tema, a gente precisa ter tema, assunto, né? E os assuntos, eles podem se repetir quantas vezes forem necessários. Eles nunca se esgotam. Nós vamos ser diferentes, né? Quando a gente falar sobre isso. Exatamente. Então a primeira coisa é a gente ter tema. A segunda coisa é uma coisa que a gente chama de disposição exterior. A disposição exterior para o diálogo acontecer é uma coisa interessante que a gente não para pensar. A disposição interior é tudo aquilo que eu vou fazer para que o diálogo possa acontecer de forma natural. Por exemplo, a minha esposa, ela adora conversar comigo, tipo, 1h30 da manhã, a hora que a gente deita na cama, aí ela começa a puxar o assunto. Você tá caindo de sono. Aí nessa hora, o que acontece? Eu tô com muito sono. O diálogo não vai funcionar, entendeu? O diálogo não vai... Seríssima. O diálogo não vai fluir. Então, assim, às vezes a gente não percebe que muitas das brigas que a gente tem com o nosso marido, com a nossa esposa, é porque a gente tá com fome, é porque a gente tá com dor, é porque a gente tá com sono, é porque a gente tá impaciente com outra coisa. Ama, né? Não tem nada a ver. Absolutamente não tem nada a ver com o outro, sabe? É uma carência própria. Isso é a disposição exterior. A gente primeiro tem que avaliar as nossas disposições exteriores. Chegar pro outro e falar assim, meu bem, não dá pra gente conversar agora. Por quê? Porque eu tô com dor de barriga. E se a gente conversar agora, eu vou ser grosso, bruto, sem educação. Parênteses aqui, isso é uma coisa muito legal. Eu aprendi isso com o Fernando. Às vezes você não sabe que você tá com sono ou com fome. Ou você não parou pra refletir a respeito disso. E o outro tá percebendo que a reação tá desproporcional. Então uma coisa que quem
tá de boa, não tá passando por esse momento, pode fazer também, é falar assim, você tá com fome? Isso. Você tá com sono? Vai perscrutando a pessoa. Meu marido fica assim quando ele tá com fome, e eu fico assim quando eu tô com sono. E eu fico com sono, assim, eu durmo na hora, assim, na frente da pessoa. E ele com fome vai ficando mal-humorado paulatinamente, assim, sabe? E às vezes ele não percebe que ele tá com fome, às vezes não é uma coisa tão fácil, assim, de perceber. E aí ele tá enjoado, às vezes tá meio, assim, seco, não é grosso, assim, mas mais seco. E isso já aconteceu várias vezes. Aí eu olho pra ele e falo, você tá com fome? Ele... Tô. Nossa, tô com muita fome. Exato. Isso resolve Perfeito. o problema. Tipo, não sou eu, sabe? Exatamente. Isso é fantástico. Perfeito. Isso é fantástico. Perfeito. Que legal. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre reparar, principalmente nas conversas mais sérias. A gente vai começar a conversar, sempre repara nas disposições exteriores antes de começar o diálogo. E tentem corrigi-las o quanto antes. Né? A minha esposa, igual você falou dessa questão da comida, é muito comum ela fazer isso comigo. Ela vai conversar comigo, eu tô com a cara meio emburrada ou meio dispersa, ela fala assim, você tá com fome. Certeza que você tá com fome. Olha só, que legal. Pronto. E por último, a disposição interior ao diálogo. A disposição interior é uma disposição seguinte. Ao invés de eu querer, isso aqui é uma coisa que o Schopenhauer ele fala quando ele fala sobre o discurso desonesto. Ele fala que tem uma coisa interessante. Inclusive o padre também comentou sobre isso quando ele falou sobre o diálogo. É que quando nós dois somos um só, se é um diálogo entre homem e mulher, ou os dois ganham e encontram a verdade, ou seja, encontram o melhor ponto possível, o bem mais próximo, ou ambos perdem. Não tem como, eu ganhei a discussão. Cara, se vocês são um só, vocês são um casal, se você ganhou a discussão, os dois perderam. Né? Porque ela vai ficar chateada, você vai ficar meio de cara emburrada também, você saiu vencedor da discussão, só que não resolveu. Então assim, ou ambos perdem, ou ambos ganham. A disposição interior é sobretudo assim, é tirar a minha opinião do trono, tá bom, a minha opinião ela não tem que ser a certa, vou tirar ela daqui e eu, ao invés de eu buscar ter razão, eu vou buscar a verdade. Entende? Que é uma só. Que é uma só. Acabou. Que é uma só. Esse é o mais difícil no diálogo, essa é a parte mais difícil do diálogo, que é exatamente aqui onde o egoísmo atua. O egoísmo, ele bate exatamente aqui. Quando eu consigo tirar a minha opinião do trono, eu falo, tá bom, eu vou tentar escutar o que o outro tá dizendo e tentar entender por que ele tá dizendo assim. Pronto, resolve o problema. E as linguagens do amor, elas conseguem acessar exatamente esses pequenos... As linguagens do amor, elas causam... Vou te falar uma coisa, o que a linguagem do amor ela é tão importante. Quando eu me aproprio desse pensamento, né, das linguagens do amor, e eu executo eles, eu resolvo geralmente as disposições exteriores, e eu, de alguma maneira, eu começo a resolver as disposições interiores também. A linguagem do amor, ela acalma o peito. Ele fala assim, nossa, ele tá fazendo isso tudo pra mim, eu vou começar a prestar atenção no que ele tá me falando. Entendeu? Eu vou realmente reparar no que ele tá me falando. Nossa, eu cheguei aqui, a casa tava toda arrumada, o Fernando senta comigo pra poder conversar um assunto sério que eu discordo dele. Nossa, ele fez tudo isso, ele arrumou uma casa, você vai ouvir de forma diferente. Ou seja, a gente, pra amarrar com o que nós falamos no começo, que foi a abertura... A gente acessa muito melhor a linguagem verbal quando a linguagem não verbal preparou o terreno para verbal, né? Exatamente. Maravilhoso. Isso. Padre, o senhor quer fazer algum adendo? Não? Jura? Porque o Padre Luiz é excelente para falar de 1000 outros assuntos, mas esse também, não mesmo? Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Algum adendo que queira fazer? Algum comentário? Porque a gente vive isso todo dia, né? Gente, fala se o Jorge não arrasa. Gente, ele é meu amigo. Sou muito privilegiada. Imagina, a gente tá jantando. Thaís também. Porque a Thaís tá ali, timidazinha no lugar dela. Mas ela também explica as coisas muito bem, assim. Às vezes a gente tá jantando lá e aí tem essas aulas. Eu falo, meu Deus do céu, a gente tem que agradecer muito pelo privilégio. Muito obrigada, querido. Foi eu que agradeço. Bom. Mais algo que você acha que seja fundamental não, acho de pontuar? Não. Acho que é isso. Gente, muito obrigada. Diga, Max. Eu queria, assim, mas pelo menos umas 4 formas de agradar uma melancólica. É porque eu tô com um negócio ali, é um amigo de um amigo. É um conhecido. É um amigo de um conhecido meu, é que ele tá com a melancólica em vista ali, que ele tava querendo agradar. É como supor que você começou a conhecer uma pessoa, você descobriu que ela é melancólica e você quer agradar ela. Tô supondo. Vamos supor que ela é melancólica, o que eu deveria fazer? Como que agrada o melancólico? Cara, o melancólico, vou te falar uma coisa, o melancólico tem algumas coisas que a gente pode fazer que são muito boas, né? Primeiro, pensando na questão das linguagens do amor, essa questão do tempo de bolha. Entender que o melancólico, às vezes, você vai chamar ela pra sair, ela não vai querer sair e tá tudo bem. Ela não tá sendo, né?
Ah, então não foi um bolo que ela me deu? Não. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que você também tem que entender na disposição dos melancólicos é que tudo demora um pouquinho para fazer efeito neles, né? Então aqui eles ficam ruminando algumas coisas. Principalmente os temperamentos quentes querem uma resposta na hora. Você fala assim, eu tô gostando de você, e o melancólico faz assim. Aham, tá. Tá. Os sanguíneos e os colegas morrem. Tipo, e você, não tá sentindo nada? Tô, mas é porque eu ainda não elaborei. Tô pensando ainda. Vou pensar nele realmente. Exatamente. A gente precisa entender isso, né? O vou pensar do melancólico, realmente ele vai pensar sobre. Ele não tá pensando necessariamente. Agora, o melancólico ele gosta muito de duas coisas. Uma é comida. O melancólico ele gosta de comer bem. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele realmente gosta de comida. Ele gosta de ser lembrado por comida, né? Você levar uma comida pro melancólico é bom. Mesmo? Manda o pudim. É verdade. Isso marca muito o melancólico. São duas coisas que marcam o melancólico. É você agradar com comida e outra coisa é você agradar com alguma coisa profunda sua. Tipo, você me lembra uma situação que eu vivenciei no passado, assim, assado, que me marcou muito. Você me lembra uma pessoa muito boa da minha história. Você tem um ar, assim, de alguém que me... Ou seja, quando você faz ele se sentir único. Pronto, a palavra é essa que eu estava tentando buscar. Quando você faz o melancólico se sentir úmido. Quando você faz ele se sentir único... Ele fica úmido. Ele fica úmido. Exatamente, é mais ou menos isso. Que beleza, olha só. Conta pro seu amigo, Max. Pô, já que você já falou do melancólico, fala dos outros também. Rapidinho, assim, pronto. Já estamos aqui. Ajuda todo mundo. Ajuda geral, ajuda a galera. Ajuda todos os amigos do Max. Como o curso de temperamento tá muito bom. Comprem todos os cursos do Jorge. Vocês estão vendo, né? Não, bem rapidinho, assim, tipo, rapidão, só umas dicas, sim. assim. Pra gente finalizar, senão a gente finaliza nunca mais. Pra agradar os sanguíneos, né? Como eu falei já, é o ato de serviço, né? Uma coisa assim que ajuda muito os sanguíneos, eles vão se sentir amados de alguma maneira. Mas assim, algumas coisas que você pode fazer pra que os sanguíneos se sintam mais, como é que se diz? À vontade, digamos assim, né? Num relacionamento. Principalmente numa coisa que você tá conhecendo a pessoa agora. Os sanguíneos, eles gostam dessa agilidade da coisa. E eles se apaixonam muito rápido. E exatamente por se apaixonar muito rápido, eles desapaixonam muito rápido porque a outra pessoa não corresponde na medida. Isso é muito comum entre os sanguíneos. Então ele apaixona rápido, mas ele desapaixona muito rápido também. Então uma coisa que você precisa fazer para aqueles que estão tentando conquistar um sanguíneo ou uma sanguínea é mostrar-se sempre disposto, sabe? Não é nem... Você dá, é só assim, o sanguíneo você dá corda pra ele e deixa ele indo. Aí de repente ele trava a corda, você dá mais corda pra ele um pouquinho e deixa ele ir de novo. O Fernando assim, é assim. Então, assim, isso aqui é muito bom, porque o sanguíneo ele gosta de falar. Ele tem essa disposição natural a falar. Então, pra você agradar ele, você dá um pouquinho de corda e deixa ele fala. De repente você dá uma segurada na corda, aí você solta mais um pouquinho de corda e fala. Entendeu? Pronto. Não entendi não. Não achei que fez sentido nenhum. Não gostei dessa história. Eu tinha palavra, Jorge. São 3 perguntas só. 3, pronto. É o suficiente. Faz uma pergunta no começo do dia, uma no meio e uma no final do dia. E às vezes eu fico calado e ele fala assim, tá tudo bem? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não tá certo. Pronto. Os fleumáticos. Os fleumáticos também, assim como os melancólicos, também gostam muito de comida, também são marcados por comidas também. E os melancólicos gostam de ouvir sobre sentimentos. Os melancólicos não, os fleumáticos, eles adoram ouvir sobre sentimentos, né? Então o fleumático, quando você fala pra ele o que você tá sentindo, fundamentalmente fala assim, cara, quando você fala que você tá apaixonado, que tem alguma coisa de você que tá te movendo, né, aquela coisa. Você tá falando sobre sentimentos, sobre o seu interior mesmo. Porque ele não é assim, né? Isso, exatamente. Tá então é como se você fosse preenchendo ele, você fosse colocando, né? Outra coisa que o fleumático gosta muito também é quando a gente delimita a área, né? Ou seja, o nosso relacionamento vai ser assim, assado. Nossa, o fleumático, ele fala, que maravilha. Resolveu minha vida. Ufa. O fleumático, você fala assim, o que a gente tem? Se você falar assim pra ele, não sei, fudeu. Você fala, não sei, já era. Vai dar errado o relacionamento, vai pro buraco. Ele quer se sentir, né, como a água, né? Ele quer se sentir encantoada, digamos assim, né? Ele quer colocar numa coisa mais formalizada. Pronto, é isso.
E os coléricos? Colérico eu não sei. Não sabe. Cadê o daí? Eu não sei. Colérico, o que o colérico gosta? Colérico, esse aqui não é difícil. O colérico gosta de ser elogiado, de ser colocado num pedestal, de ser não sei o quê. Você não tente controlar as coisas dele. Exato. Cara, não é difícil de agradar o colérico. O colérico eu acho que é o mais fácil de agradar porque, assim, qualquer coisa... Não é não. Não, adivinha qual que é o temperamento do Jorge? Pra ele tá falando desse jeito. Você tem É o uma mais chance, fácil de né? agradar. Não, mas realmente é difícil. O colérico. Porque, assim, ele quer se sentir amado, mas aí o colérico tem muito disso, né? Ele quer que você coloque ele no pedestal, mas ele quer que você seja sincera. Você tá falando isso só pra me agradar. Terrível, né? Mas tá falando isso só pra me agradar. Mas claro que é pra te agradar, é isso que chama amor. Que povo difícil, meu Que Deus povo do céu. difícil. Exato. Ai. Mas o colérico é isso, ele gosta de ser visto, né? De ser lembrado, de ser valorizado, de falar, nossa, você é o melhor, você é não sei o quê, você... É isso. Maravilha. Poxa, Jorge, muito obrigada. Não é por nada, não é porque é meu amigo, Muito bom. Você é demais, Jorge. Demais. Fleumático. É o fleumático. O fleumático seguindo o script. É protocolo. Se ensinar, a gente vai. Ô, gente, eu queria aproveitar e fazer um convite. Opa. Já que nós estamos todos aqui, quem se sentir à vontade, quem não se sentir, não tem problema nenhum. Mas eu queria convidar o Padre Luiz pra gente fazer uma oração. Vamos? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, os vossos projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito Padre. obrigada, Padre. Isso tudo é por causa do senhor, viu? Com certeza. O senhor sabe Obrigado. disso. Obrigada demais. Valeu. Obrigado. Muito bom, Padre. Muito bom mesmo. Obrigada pela presença, por tudo. Jorgito, você arrasa. Que orgulho de ser sua amiga. Obrigado, minha amiga. Você arrasa de verdade, não é só pra te agradar. É de verdade? É sincero? elogio é sincero. É sincero? Ah, tá bom. Vou lá reconhecer isso em cartório. Bom, mas a galera quer melancólica? Não, claro que é perfeito. Vai falando melancólica, você dá uma olhada.